Show dos Esportes. Futebol e bom humor nas noites da Gaúcha. Parceria Racon Consórcios. Eduardo Costa e Pedro Petrucci. Alô, amigos, boa noite, 8h10, começando o Show dos Esportes aqui na Gaúcha Serra nesta quarta-feira, 28 de abril de 2021, edição de número 257 do Show dos Esportes, que tem muita atração hoje. Fique conosco, Pedro Petrucci, boa noite. Boa noite, Eduardo Costa, boa noite a todos que nos acompanham no Show dos Esportes nesta quarta-feira. Estamos aqui preparados para todas as atrações que vem por aí no Show dos Esportes. É isso aí, um dia agitado. Caxias anunciou a saída do diretor de futebol Júnior Guerra. Daqui a pouco vamos conversar com o presidente Paulo César Santos. Vamos conversar com o Júnior Guerra aqui no Show dos Esportes e também com o técnico Rafael Lacerda. Os três personagens desta questão envolvendo a saída do Júnior Guerra. Também conversaremos hoje no programa com o Marquinhos Santos, técnico do Juventude, então tem muitas atrações. O show está começando no nome de Racon Consórcios. Você de casa nova e concorrendo a prêmios incríveis. Como o ouvinte participa do Show dos Esportes, Pedro? Pelo nosso WhatsApp, o WhatsApp da Rádio Gaúcha Serra, o 99690-1220. O WhatsApp da Rádio Gaúcha Serra, 99690-1220. Opiniões e perguntas para o técnico Marquinhos Santos, que daqui a pouco vai ser entrevistado aqui no Show dos Esportes. Opiniões, perguntas para todos os personagens protagonistas do Caxias, que daqui a pouco serão entrevistados aqui no Show dos Esportes. No WhatsApp 99690-1220, você participa conosco. É isso aí, hoje mudando um pouco a ordem natural do programa, vamos começar com o Leia no Pioneiro em GZH. Para SIC Caxias, 120 anos, uma história construída por muitas pessoas. O que é destaque no site do Pioneiro, Petrucci? União da Serra está entre os 8 municípios do Rio Grande do Sul sem mortes por Covid-19. Cidade de apenas 1.144 habitantes, tem 40% da população com ao menos uma dose da vacina. Também escolas infantis reabrem em Caxias do Sul. Depois de receber crianças na segunda-feira e ter que fechar na terça, escolinhas voltaram a abrir hoje. E publicação de edital de concessão da Floresta Nacional de Canela está prevista para maio. A área de preservação será administrada pela iniciativa privada por 30 anos. E por fim, frio e mudança de bandeira no Rio Grande do Sul animam o setor turístico em São Francisco de Paula. A associação estima impulso de 40% na movimentação do setor para o fim de semana. Isso e muito mais no site do Pioneiro em GZH. Leia no Pioneiro para SIC Caxias, 120 anos, uma história construída por muitas pessoas. Vamos chamar o nosso VAR aqui no Show dos Esportes, porque o show quer saber. O Show dos Esportes quer saber quem tem mais chances de se classificar para a final do Gauchão. Caxias ou Juventude? Participe no WhatsApp 99690-1220, no Twitter, @Gaúcha Serra, no Instagram, @Jornal Pioneiro. Antes do nosso entrevistado, vai fazer parte da entrevista também conosco, Maurício Reolon, boa noite. Boa noite, Eduardo Costa, boa noite, Pedro Petrucci e todos os ouvintes deste belo programa. Que dia agitado, hein, Maurício? Olha, o que não faltam são notícias. Não faltam notícias e não faltam opiniões no dia de hoje. A gente vai falar bastante. No WhatsApp, participe, mande o seu recado, 99690-1220. O Paulo César não me representa. É vergonhoso ter um presidente e ser transparência. Ninguém pode contrariar a estrela Lacerda, que mesmo fora do clube continua mandando e desmandando. Semana de decisão e os caras conseguem desviar o foco.
Gestão do coitadismo, onde todo mundo faz o que quer, manifestação do Felipe Velasque aqui no Show dos Esportes. Siga mandando seu recado no WhatsApp 996 90 12 20. Em seguida a gente vai ter o contato com o presidente Paulo César Santos. Tínhamos combinado às 8h15 com ele para falarmos sobre o que está acontecendo no Caxias, né? Para quem está ligando o rádio hoje, o diretor de futebol, o Júnior Guerra, anunciou que não vai permanecer, né? Pelo menos foi o Caxias que anunciou, mas foi uma situação de divergência interna a não permanência do Júnior Guerra. E mais uma vez, né, Pedro, Maurício e ouvintes, o Caxias criando problemas para si mesmo nas vésperas de um jogo decisivo. Já aconteceu isso na semana passada, quando o Lacerda anunciou que não vai ficar para a Série D, na véspera do jogo contra o Pelotas. Acontece novamente agora, então são muitas coisas que precisam ser explicadas para o torcedor do Caxias e por isso a gente está aguardando o contato com o presidente Paulo César Santos. Senhores, digam, por favor. Começou na sexta-feira com o anúncio do Lacerda, que a nós, claro, foi surpresa. Segundo o presidente, para ele não foi, para o Júnior foi, então aí já houve um desalinhamento de informações dentro do Caxias. Aí no sábado vem uma classificação dramática que, pelo que o Caxias se apresentava no início do Gauchão, não precisava ser tão dramática assim. Vai uma decisão do Diniz deixar a equipe por ter uma outra proposta, mas nas vésperas de uma semifinal. Muita dúvida sobre como seria o segundo semestre na parte financeira, isso sempre dito pelos diretores do clube. E agora a saída do Júnior Guerra, né? Se fosse fazer uma organização interna, todo mundo se despedia no final do gauchão, fosse como fosse. Mas, à medida que um saiu, aí as coisas começaram a explodir. E aí, Maurício? E eu acho que não é de agora, né, Eduardo, Pedro? É uma situação recorrente no Caxias, uma dificuldade extrema de dar as claras para o torcedor. E eu lembro a situação da saída do Pingo, por exemplo. Não foi, até hoje, o Caxias não soube explicar por que o Pingo deixou o comando técnico. No ano passado teve a saída do Jefferson, teve a saída do preparador de goleiros, e o Caxias tem uma dificuldade imensa de conseguir ser um pouco mais claro para o seu torcedor. E eu acho que isso vai desgastando. Claramente, existe um desgaste no ambiente do Caxias. E aí pode ser com o Lacerda, pode ser com o presidente, pode ser com o próprio Júnior, pode ser com o Ademir, enfim, com atletas. Mas o que se cobra e o que acho que o torcedor fica cada vez mais frustrado e desgastado é que não há uma clara evidência, assim, o que de fato está acontecendo no Caxias. O torcedor diz, o presidente vem a público e me pede a colaboração, pede para ser sócio. Mas no momento em que acontece qualquer situação mais conturbada, e acontece em todos os clubes isso, não está sendo claro esse posicionamento do Caxias perante os seus torcedores. Muito bem, 8h19, Show dos Esportes aqui na Gaúcha Serra. Siga participando, mandando seu recado. Boa noite, amigos da Gaúcha. Edson, torcedor Grenal, viste futebol, quer profissionalismo no futebol e o presidente não. Gostaria que vocês perguntassem ao presidente por que não trocou o treinador na hora da fala dele, treinador. Nós vamos perguntar assim que o presidente atender. Atendeu agora, vamos lá. Presidente Paulo César Santos, boa noite. Boa noite, Eduardo. Prazer falar com vocês aí. Bom, presidente, vamos lá então. Explique para o torcedor quais foram os motivos da saída do Júnior Guerra, presidente. Bom, Eduardo, assim, primeiramente a gente tem que enaltecer aí o trabalho que foi até há mais de 2 meses, né? Antes de efetivar o Júnior, a gente já tinha a presença dele no cenário, acompanhando alguns treinos, e a gente tem aqui só agradecer a dedicação, né, do Júnior, que a gente conversou muito, conviveu bastante aí, e com certeza a gente vai continuar aí junto no Caxias, porque é uma pessoa identificada, que foi formada aqui no clube, uma pessoa que se profissionalizou no Caxias e tem um carinho e é membro do conselho e com certeza a gente conversou muito hoje à tarde, vai permanecer como membro do conselho e é só uma etapa que se encerra
e se encerra por consenso, né? Por ambas as partes, para melhor, buscando sempre o melhor da instituição Caxias. Algumas situações que convivemos, né? Algumas divergências naturais, como toda instituição, toda empresa, e com consenso com os demais membros da direção, nossos vices, e sempre buscando a opinião de todos aqui, a gente, conversando muito, tomamos essa decisão em conjunto, né? Bom, se são divergências normais de todos os tipos de empresa, o natural era a continuidade, era passar por cima dessas divergências normais. Algo foi fundamental para esse rompimento de relacionamento. Qual foi o estopim para a saída do Júnior? Olha, eu sei que vocês da imprensa buscam sempre as respostas, né? É natural, situações mais internas, né, do clube, vocês mesmos sabem, que trabalham também com o esporte, são decisões que devem ficar dentro dos membros da direção, tá? Mas que vale ressaltar é o trabalho que fica, as opiniões do Júnior que ficam, né? Sempre serão levadas em conta. A gente está aqui num processo dentro do Caxias de evolução, né? Não é diferente, e respeitando as opiniões tanto de um lado quanto de outro. Quando eu falo as opiniões e as dificuldades que o Caxias enfrenta nas suas condições atuais, né? E respeitando da parte do Júnior e o entendimento de algumas situações que o Caxias não pode tomar muitas vezes, né? Porque tem a questão financeira, né? E a gente tem um cuidado muito grande de manter as nossas responsabilidades e os nossos compromissos em dia, e também, acima de tudo, a credibilidade que foi conquistada por várias mãos, por muito trabalho, desde essa retomada de 2015. Então, bem claramente, a gente, em consenso, né, vale ressaltar e enaltecer que, em consenso com o Júnior, com os meus vices, nós tomamos essa decisão hoje, preservando a instituição, preservando o Júnior, preservando a sua família, todos, né, em consenso, para o encerramento dessa atividade do Júnior. Mas que tudo serve de legado dentro do Caxias. Presidente, quando se fala dessa questão de, claro, tem a preservação das pessoas envolvidas, mas teve a saída confirmada do Lacerda, agora a saída do Júnior. O ano passado, questões também com a comissão técnica, como a saída do Jefferson. Há anos anteriores, a saída do Pingo, que não ficou tão bem explicada. O torcedor cobra transparência, uma maior transparência. Como que vocês também recebem essa situação? O torcedor tem todo o direito de cobrar, o torcedor tem todo o direito de participar, sem sombra de dúvida. A gente entende que o Caxias só conseguiu ter essa retomada difícil, né? Muito difícil, de muito trabalho, de muita entrega, de muito esforço, principalmente de todos os dirigentes que por aqui estiveram, né? Passaram, mas como qualquer empresa, né, tem assuntos que se tratam a nível de direção, de diretoria, e que não agrega, e não vai somar nada você transparecer para uma opinião pública, né? A torcida tem que acreditar no processo que está sendo feito dentro do Caxias. Nós temos que lembrar que o Caxias tinha N situações financeiras e processos que foram conseguidos com muito esforço para hoje o Caxias, como eu digo, estar muito próximo de voos maiores, né? E vale enaltecer tudo que todos aqui fizeram, né? Esse momento é um momento, eu diria, um momento de razão, né? De ambas as partes, do Júnior e da direção, visando o melhor para todos. E é assim que a gente está conduzindo o Caxias. Pés no chão,
muita, eu digo dentro das nossas condições, muita transparência, não prejudicando a ninguém. Nós não podemos prejudicar ninguém e muito menos a instituição. Então, nós temos que ter clareza nos nossos objetivos, e os nossos objetivos agora, nesse momento, o nosso foco é na disputa do Campeonato Gaúcho, nessa semifinal, que é extremamente importante fazer um bom resultado dentro do centenário do domingo, chegar vivo para uma disputa na arena, né? E que é onde já fizemos uma ótima apresentação no ano passado, e quem sabe nós podemos estar novamente numa final do Campeonato Gaúcho, que seria um fato histórico, 2 finais em anos sequentes. E já quero deixar aqui bem claro para todo torcedor, para todo ouvinte, que já estamos trabalhando muito, mas muito forte, já estamos com um olhar muito em cima da competição da Série D, dentro de busca de orçamento, de busca de receita, para viabilizar o processo, também da negociação dos atuais atletas que a gente tem, e também na busca da efetivação da nova comissão técnica, para termos aí um campeonato que nos leve ao primeiro acesso dentro dos gramados aí num campeonato da Série D, um campeonato a nível nacional. O senhor fala tanto da questão de transparência, presidente, mas o senhor não está sendo transparente com o torcedor, então eu vou ser. O Júnior Guerra, há pouco na Rádio Caxias, disse que ele não tinha autonomia no departamento de futebol do Caxias e diz que o Caxias precisa ter mais profissionalismo no futebol. Por que o Júnior Guerra não tinha autonomia e por que o departamento de futebol não é profissional? Bom, na realidade, eu não ouvi esse depoimento, eu acho que eu também já dei uma entrevista para a Rádio Caxias. Nós sempre respeitamos a opinião de todos, tá? A questão de autonomia, ela passa também, a gente sabe, e nós temos essa clareza, passa pela condição financeira, né? A gente gostaria de ter mais autonomia financeira dentro do Caxias. E isso nos daria algumas condições de negociações de contratos diferentes. Mas nós temos que viver a realidade do clube. Então, nós não podemos ter autonomia, certo? Se a gente não tem como cumprir com as nossas obrigações. Eu já vivi isso muito próximo aqui em 2015. Talvez seja isso né, que nos levou a ter tanta dificuldade para o Caxias se estruturar financeiramente. Mas eu respeito a opinião do Júnior, tenho ele como um grande amigo e um Grenache que é e como sou, e nós temos que seguir daqui para frente. Nosso foco agora, respeitando, eu estou sendo transparente com a instituição. A instituição ela está preservada acima de tudo e vai se manter assim, porque daqui 6 meses nós temos uma nova eleição. E quem assumir o clube vai, com certeza, assumir, no mínimo, na mesma situação que eu assumi, mas com algumas dificuldades financeiras a menos. Muito bem. Presidente Paulo César Santos, obrigado pela atenção, uma boa noite, um bom trabalho. Obrigado. Tenho certeza, torcida Orgrenar, que a gente está fazendo de tudo para preservar essa instituição, de tudo para ela se manter com as suas responsabilidades em dia, e que ela estará pronta para voos maiores e que seja nesse ano com o acesso. Que todos nós queremos e vamos fazer de tudo o possível para dar esse acesso para a nossa torcida. Muito obrigado e boa noite. Obrigado, boa noite, presidente Paulo César Santos, conversando conosco aqui na Gaúcha Serra. Falou e não explicou quase nada, né? Pedro, Maurício? Muito pouco, né? Muito pouco. Enfim, até a gente tenta entender um pouco o fato de não querer expor o que está acontecendo, mas se não há nada muito grave, não tem também por que dizer, né? E aí, como o Maurício falou antes, vão acumulando uma sequência de episódios em que o torcedor não fica sabendo o que está acontecendo, e isso gera um distanciamento também, porque o torcedor gosta de estar por dentro, por isso que o torcedor consome a imprensa e muitas vezes a gente influencia eles também, porque eles gostam de estar sabendo das notícias dos clubes. E quando o presidente do clube prefere sempre ir na defensiva, como
o Caxias discursa há 2 a 3 anos assim já, sempre se defendendo, acaba que a gente fica sem resposta, a torcida fica sem resposta e, por consequência, ela se distancia. É isso aí. E a gente não tá, né, Pedro? Perguntando, só um pouquinho, Maurício, só um pouquinho. O nosso ouvinte aqui, o Arielson, que está toda hora mandando mensagem aqui, eu agradeço a opinião dele aqui, diz que eu fui mal educado. Eu não fui mal educado com o presidente, apenas fiz perguntas incisivas, que é o trabalho da imprensa. Em nenhum momento eu fui mal educado com o presidente, dei boa noite para ele, fiz as perguntas e dei a minha opinião. Só isso. Obrigado pela manifestação, um abraço também pro Marco Aurélio Prelli, que mandou mensagem aqui, pro Evandro Gemin, pro Vanderlei, que estava nos ouvindo, também o Felipe Velasque, o Edson, torcedor do Caxias, que estão participando. Rapidamente, Maurício, que nós temos um intervalo e daqui a pouco o Marquinhos Santos. Muito rápido, só para dizer que não fostes mal educado. E outra, a gente não faz a pergunta para nós, como imprensa. A gente faz a pergunta para o torcedor, porque o torcedor quer saber. É isso aí. Intervalo e já voltamos. Somos um mundo de possibilidades, um desejo, uma inspiração. Nossos sonhos, nossos ideais vão de geração em geração. Nós somos o futuro. Cooperativa Langiru, 65 anos, desenvolvendo a região. Nós somos Langiru. Não é momento de abraçar, mas nunca foi tão necessário acolher. Para que continue cumprindo sua missão e compromisso com os usuários em tratamento oncológico, a Associação de Apoio a Pessoas com Câncer realiza a campanha Viva a APECAM, portas abertas para acolher. Contamos com o teu apoio e solidariedade para acreditar nesta causa. Saiba mais nas redes sociais da APECAM. Realização: Associação de Apoio a Pessoas com Câncer. Apoio: Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho. Temos um recado para você, pequeno empreendedor. Conecte sua marca a milhares de gaúchos por preços que cabem no seu bolso com o Vitrine RBS, o guia de ofertas dos pequenos negócios. Temos soluções de comunicação, descontos e condições especiais de pagamento para você contar com os comunicadores e veículos da RBS na divulgação da sua empresa. Para saber mais, acesse comercial.gruporbs.com.br ou ligue 54 3218 1200. Grupo RBS, a gente vive junto. Todo mundo tem um motivo para assinar GZH. O meu é me conectar aos assuntos da minha região. O meu é poder ler a 0 hora no meu celular. Eu, para acompanhar meus colunistas preferidos. Eu vou assinar para ficar sempre perto do meu time. E eu para ter aqueles descontos incríveis do Clube do Assinante. E o seu motivo qual é? Descubra em assinegzh.com.br. GZH, o meu lugar em qualquer lugar. Estamos de volta com o Show dos Esportes aqui na Gaúcha Serra, no oferecimento de Racon Consórcios. Você de casa nova e concorrendo a prêmios incríveis. Pedro Petrúcio, eu prometo que eu vou ler todas as mensagens que chegaram aqui, de quem está mandando mensagem. Por favor, repita o WhatsApp de quem quer participar aqui, por favor. Não, tranquilo, nós vamos até a meia-noite com o programa. Brincadeira, até às 10 só. O WhatsApp para mandar mensagens ou perguntas, principalmente, para o técnico Marquinhos Santos. 99690-1220 é o nosso WhatsApp, você participa conosco. Está conosco na linha o técnico do Juventude, o técnico Marquinhos Santos. Tudo bem, Marquinhos? Boa noite, seja bem-vindo novamente aqui à Gaúcha Serra. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Pedro. É uma satisfação estar retornando a falar com vocês aí depois de um longo período aí, mas uma felicidade agora de uma disputa depois de 5 anos para chegar, né, com Juventude a uma semifinal do Campeonato Gaúcho. Pois é, né, Marquinhos? Como é que foi essa fase inicial do Campeonato Gaúcho? Dá para dizer que foi um pouco conturbada pela pressão nossa da imprensa, do torcedor, em alguns momentos os resultados não aconteceram, mas no fim a classificação acabou saindo. Não, Eduardo, a gente entende, né, e compreende, né, não só, como você bem colocou, pela imprensa, mas em especial pelo torcedor, porque a gente sabe da responsabilidade que é comandar um clube do tamanho e do peso do Juventude. O torcedor
na felicidade e no excelente trabalho realizado pelo Pintado do acesso da B para A, assim como nós o fizemos da C para B, né, senão não teria tido essa oportunidade de subir da B para A, né, acho que é bom que valorizar também esse acesso. O torcedor cria essa expectativa, porém, num ano quando tu vem de uma série da B para A, expectativas grandes, mas requer os pés no chão, como bem tem feito, né, o presidente Walter Dalzotto, o Pionero, o Barbarotti, porque se faz necessário. Não é achar que dá para sair gastando, que dá para fazer um time em que possa já, de início de temporada, gastar o que ainda não recebeu, né? Então, muito pés no chão, a gente entendeu esse processo, aceitei o convite feito pelo Pionero, pelo Walter, porque sei da responsabilidade, mas também sabia das dificuldades, né? Uma vez até de que nós completamos o 13º jogo da temporada sem utilizar o Alfredo Giacone. E eu acho que de forma inédita um clube chega a uma semifinal de um campeonato tão competitivo e tão qualificado como foi este ano. Eu digo que foi o mais forte dos últimos anos, tecnicamente falando, porque competitivamente o campeonato sempre foi forte, né? Mas eu acho que de forma inédita uma equipe chega sem jogar em casa a uma semifinal e ser postulante a um título do Campeonato Gaúcho. Marquinhos, voltando de Bento Gonçalves após o jogo contra o Brasil, é uma viagem curta, mas é uma viagem que vocês fazem e a gente, para fazer a cobertura, também faz. E, ouvindo a tua entrevista pós-jogo, eu fiquei pensando sobre essa situação que você comenta sobre jogar fora de casa, porque... E aí a minha pergunta é a seguinte: o que é mais prejudicial para vocês? Ter que estar viajando, se deslocando a todo momento, mesmo que para Bento Gonçalves seja uma viagem mais curta, ou não estar no estádio que vocês eventualmente treinam? Pedro, há duas condições, né? O primeiro, porque acumula rodagem, né? Acumula viagens, e isso ao longo de um campeonato paga-se um preço, né? Por mais que o clube ofereça totais condições de ter de estar num bom hotel, uma boa recuperação, uma boa alimentação, mas o preço é pago por esse deslocamento. Diferente de quando tu está na tua cidade, aqui em Caxias, um deslocamento aí de 15 minutos, chegar a um hotel, então tudo isso tem um custo, um preço a ser pago, né? E aí a questão física, a questão fisiológica dos atletas é interferida. O Jean, o Marcão, do Departamento de Fisiologia e Departamento Físico, tem feito um excelente trabalho, uma vez que nós temos chegado aí com um grupo enxuto, mas com poucos problemas. Tamanho foram as dificuldades, com deslocamentos aí, indo a Maceió, depois você vai a Goiânia, já tem que voltar e jogar. Então todo esse processo tem que ser muito bem planejado, e nós alcançamos isso, né? E também, por mais que se fale que não tem o torcedor dentro e por isso não faz diferença jogar em casa ou fora, mas faz. Porque tu treina no teu estádio, no teu gramado, tu molha, tu faz toda a parte de estratégia, né? Molhando o gramado determinado tempo antes do jogo, se precisar no intervalo. Então tem todos os procedimentos, processos que interferem diretamente na qualidade do jogo, na concentração do jogo. Mas eu sou muito grato e feliz, porque é uma oportunidade única. E como eu disse, acho que chegar a uma semifinal com esses números, né, e ficando apenas atrás de Grêmio e Inter, e como terceira força do estado, eu acho que chegamos aí forte e crescemos no momento certo do campeonato. O que você pôde observar do Inter no jogo de ontem, Marquinhos, o adversário dessa fase semifinal, que está começando esse trabalho com o Miguel Ángel? Já tem alguma ideia de jogo colocado em prática por ele, apesar de ser um comecinho de trabalho? É engraçado, né? Porque nós falamos, o Miguel Ángel é o comecinho de trabalho e ao mesmo tempo tem praticamente o mesmo número de jogos que eu tenho no comando de juventude, né? Como até se dá um tempo maior e um entendimento melhor ou maior para o treinador estrangeiro, né? Coisa que a gente vem falando e o Ariel Holan no Santos não suportando essa pressão, até pelo calendário de jogos que se tem e o tanto que se joga aqui no futebol brasileiro, acabou pedindo para sair. Mas o Miguel tem a escola espanhola, né,
eu tive a oportunidade, como eu disse, de fazer um estágio no Barcelona, quando servia a categoria de base da seleção brasileira, e é um modelo muito semelhante, né? E algo que, assim, claro, medidas as proporções, nós fizemos em 2019 com jogo posicional, né? Em que os laterais vinham para dentro, vinham por dentro jogar, davam amplitude com os extremas. É um jogo difícil, que flutua ali no 4-1, 4-1, 4-2, 3-1. É uma equipe, além da qualidade individual, né? Uma equipe é um gigante do futebol nacional e internacional. Então a gente tem analisado o internacional, tem analisado o modelo, até mesmo do Miguel Ângelo, quando comandava o Independente, do Vale, e sabemos, né, que hoje o favoritismo é do Internacional, mas nós chegamos forte, como o peso da camisa do Juventude que sabemos que tem, vamos procurar ter coragem, procurar enfrentar e jogar, né, jogar. Quando tem a bola, temos que jogar forte, não atendo, é manter o crescimento dentro de uma proposta que nós sempre temos. Eu estava fazendo uma recuperação dos dados, Marquinhos, e o único jogo que o Inter na temporada teve menos posse de bola que o adversário foi justamente o da estreia contra o Juventude, que o Inter venceu, né? Utilizando um time diferente desse, não era nem o Miguel Ângelo, o técnico. Tem como competir em posse de bola com o Inter nesse momento? Pedro, claro que eu gosto de ter a bola, né? As equipes gostam de ter a bola, é claro. Em determinado momento do campeonato ali nós estávamos encaixando a equipe, fizemos a opção por dois volantes um pouco melhor, mais fixo, né, melhor posicionados à frente da área, e nós estávamos aí procurando o melhor encaixe. Então é um jogo que eu gosto, não só do jogo de posição que eu estudei muito também e apliquei em 2019 naquela Série C, mas o jogo de posse é um jogo interessante e um jogo de eliminação, que é o jogo do Inter, né? O jogo de eliminação é próximo do que o São Paulo fez no Santos, no Atlético Mineiro, em que ele vai eliminando adversários na pressão sobre a bola e vai acelerando, né? Quando encontra uma equipe mais fechada, tem um retorno da posse de bola para que possa atrair o adversário e buscar ter espaço nas costas da linha adversária para jogar. Então é uma equipe que já tem a cara do Miguel, apesar de ser um trabalho que consegue já identificar muitas coisas positivas, mas que também tem as suas coisas ainda a serem melhor trabalhadas, nós podemos explorar. Marquinhos, o que vai pesar para definir o substituto do Castilho? Qual característica tu pretende utilizar? Nós temos trabalhado durante a semana, aproveitado bem a semana, né? Algo que é tão difícil, foi tão difícil no início do trabalho, desde que eu assumi foram 12 dias de preparação e depois foi jogo sobre jogo, com viagens longas. Quando nós tivemos um tempinho um pouco maior e melhor para trabalhar, a equipe mostrou evolução, mostrou já uma organização melhor, um volume de jogo melhor. Então, acho que essa semana nós estamos procurando aproveitar bem, testando algumas situações, né, para que tenhamos aí a competência de colocar o que possa estar de uma melhor estratégia e aqueles que encontram-se para essa partida no melhor momento, né? Acho que isso é válido e fugindo um pouco das minhas características, por mais que o Elton, né, sempre foi um segundo volante, mas até pelas lesões que teve durante a sua carreira, ele acabou recuando um pouquinho, fazendo uma função de primeiro, mas ele tem capacidade, tem condições de executar essa função. O Matheus Jesus, um atleta que tem muita qualidade, um atleta que vestiu a camisa do Corinthians e estava recentemente no Red Bull Brasil, e o Red Bull Bragantino, melhor dizendo, e tem também muita qualidade técnica com passe curto, com passe longo, né? E o Bochecha que vem, né, crescendo depois de um momento delicado, em que estava assim um processo de saída, não por nossa vontade, não porque nós queríamos, pelo contrário, sempre fui contra a saída do Bochecha, mas por interesse de outros clubes, né, e acaba interferindo porque ele é jovem, não é um menino, mas é jovem e atrapalha o processo dele. Acredito que atrapalha muito, que chama um determinado momento a cabeça dele está totalmente atrapalhada e até mesmo ele pediu para sair do clube. Então a gente está retomando com o Bochecha um nível de concentração, de qualidade de treinamento, qualidade de trabalho, que você sabe do potencial que ele tem. Então é uma semana importante aí para que a gente possa estar estudando e priorizando, né? Que é um encaixe que deu certo ali com o Castilho, mas a gente vai aproveitar da melhor maneira para colocar o que tiver em melhor estágio para esse jogo.
O Matheus Jesus jogou alguns minutos apenas contra o Esportivo, né? É um cara que vinha sem treinar no Corinthians, já havia saído do Red Bull antes do encerramento do Brasileiro. Como é que está a condição física dele? Tu imagina que ele tem condições de jogar mais do que os 10 que jogou contra o Esportivo? Naquele momento, né, se fazia necessário até observar o nível de concentração, o nível de jogo, né, dele. Por isso eu coloquei, por mais que fosse pouco tempo, mas para ver a dinâmica, né. Agora, claro que o dia a dia é primordial, né. São situações que, infelizmente, hoje, em função da pandemia, vocês repórteres, né, que sempre acompanharam ali e tiveram a satisfação ali de estar, né, de nós ter esse convívio acompanhando os treinos, não está podendo, né, mas é um atleta que vem evoluindo a cada treino, a cada semana, já atingiu um estágio interessante, um nível de treinabilidade interessante. Aí, claro, vai chegar um determinado momento que tem que jogar, tem que colocar que daí é só o jogo para condicioná-lo. Então, não sei se esse jogo, não sei se o próximo, mas daqui a pouco ele encontra-se em condições aí de apenas o ritmo de jogo ser determinante para escalá-lo ou não. Estamos conversando com o técnico Marquinhos Santos aqui no Show dos Esportes. Final de semana começa a definição de quem vai para a final do Campeonato Gaúcho. A gente ouve muitas pessoas opinando sobre o teu trabalho, aí digo nós da imprensa, torcedores, e a gente ouve muitas opiniões que convergem com essa ideia que eu vou falar agora, que você é um técnico conservador. Você se considera um técnico conservador, Marquinhos? Não, até que os números apresentam isso dentro da minha carreira, né? São momentos em que nós eu tive que tomar essa postura no início do trabalho, porque não estava demorando para que tivesse um encaixe em função da falta de treinabilidade ou de tempo para que pudesse executar aquilo que eu penso, né? Mas se pegar as equipes em que comandei, todas foram muito propositivas, realmente fazendo um futebol ofensivo. Já visto aqui com Curitiba, né, lá em 2013 nós lideramos o Campeonato Brasileiro, com o Bahia também tivemos aí durante acho que 9 ou 10 rodadas dentro do G4 do Campeonato Brasileiro. Então, e só chega a liderança de um Campeonato Brasileiro e fazer parte de um G4 de uma Série A quem consegue realmente um equilíbrio, mas principalmente quem faz gol, né? Equipes que façam gol, que busquem a vitória. Senão não atinge essa marca o qual eu alcancei. Então eu não considero um treinador que seja reativo. Pelo contrário, as equipes jogam, mas precisa de tempo para que se possa desenvolver aquilo que a gente gosta e ver o futebol. Marquinhos, após a última partida, eu até te questionei na entrevista coletiva sobre o fato da classificação ser um argumento para você defender a sua permanência na Série A, né? E naquele momento você respondeu que tinha que responder com um trabalho, né? Não tinha que estar defendendo a sua permanência. Mas eu pergunto isso porque a gente ouve da direção do Juventude e ouviu da direção nessa última entrevista também, e principalmente apura nos bastidores, que principalmente naquele período depois da eliminação na Copa do Brasil, o teu trabalho foi questionado. Como é que foi aquela semana nesse sentido de bastidores também? Eu imagino que você teve tempo para treinar, mas nos bastidores, realmente existiu essa possibilidade? Você ouviu isso da direção do Juventude, de uma possível mudança? Houve reunião nesse sentido? É uma postura que se tem, né, no futebol brasileiro, e é claro que quando tu vem de uma eliminação de uma Copa do Brasil, que hoje, né, é um campeonato que gera orçamento, que gera recursos, melhor dizendo, né, financeiros para um orçamento no planejamento do clube, abala essa estrutura, ainda mais sendo a segunda fase. Mas como eu disse, acho que vale ressaltar, né, que são 13 jogos fora de casa, né, sem jogar no Alfredo Jaconi. Então valoriza-se a questão da eliminação, mas não se vê ou não se quer se enxergar os fatores também de dificuldade, né? Aí depende também da vontade e do olhar de quem questiona ou de quem tem um interesse, né, pessoal ou não em situações que são levantadas. Mas eu entendo, eu compreendo e respeito, né? E o presidente Walter, o Pioner e o Barbarotti, esse trio em especial que tem trabalhado aí, claro que houve reunião, houve cobrança, sem dúvida nenhuma. Eu acredito que passou sim pela cabeça do presidente por uma troca e do Pioner por uma troca, porque é o natural ou seria o natural
dentro daquilo que se faz no futebol brasileiro, né? Mas o Juventude, assim como foi comigo depois daquele 6-1 que nós sofremos numa quarta de final logo na minha chegada em 2019, houve a permanência onde se confiou na sequência de trabalho e o tempo mostrou de que estava certo, né, tomar a decisão, porque nós alcançamos aí números precisos dentro da Copa do Brasil, da Série C, que foram importantes para essa retomada do Juventude alcançar o seu retorno à Série A. E mesmo com o Pintado ano passado, por muitos momentos, né, conhecendo, eu sei que ele teve a dificuldade e que também ficou entre a saída e a permanência, e aí a escolha da permanência foi assertiva, né, porque também se deu o trabalho da sequência e alcançou o acesso. Então, acho que o presidente, o Pioneiro tem pensamentos diferentes, e o próprio Barbarotti, e o Juventude, né, tem mantido, acho que são poucas trocas nos últimos anos, e essas poucas trocas têm gerado consequências positivas, né, para o clube, para a instituição. Então, por mais que tenha e teve, né, uma cobrança forte, é natural, mas houve uma discussão no bom sentido, né, em planejamento, em trabalho, em organização, e acho que a evolução foi mostrada, né, os números apresentam isso. Dos últimos 9 jogos foram 5 vitórias, 3 empates, e um deles sendo a eliminação nas penalidades, fora de casa, e uma derrota que foi para o São José no gramado sintético, né, e poderiam ser 6 vitórias se não fosse aquela noite infeliz ou trágica em relação ao quarteto de arbitragem que foi o jogo desportivo. Foi uma arbitragem tenebrosa mesmo do Lucas Horn naquela noite. Marquinhos Santos, obrigado pela tua participação conosco aqui no Show dos Esportes, um bom trabalho aí até domingo e bons jogos contra o Inter nessa fase semifinal do Campeonato Gaúcho. Eu que agradeço, Eduardo, Pedro, acho que uma grande satisfação em estar voltando a falar com vocês, estar podendo expor e falar sobre o futebol, em especial coisas do Juventude e situações que acontecem, né, do dia a dia, que às vezes o torcedor e até mesmo vocês não tem esse conhecimento, mas é claro que fica internamente, mas pode ter a certeza que nós chegamos forte, mesmo com um grupo enxuto, com saídas, né, com lesões, mas chegamos forte a esse nível competitivo para que possamos aí representar bem o torcedor, que é o mais importante, né? Eu tenho uma admiração, um respeito muito grande pela torcida do Juventude, em que houve o meu retorno depois de um ano, né, em que eu optei em não assumir nada e me preparei fazendo estudos online e cursos online, mas que minha família deixei em Curitiba, né, para que pudesse se doar, perdendo a minha mãe, infelizmente, para o Covid, né, em que também permaneci aqui em momentos doídos, né, dolorosos, que às vezes o torcedor não sabe, e é passional, é emoção, e eu respeito demais esse nosso torcedor e qualquer outro torcedor, porque muitas das vezes deixa, né, de colocar comida em casa, deixa de comprar algo para que possa se associar ao clube, para que possa ver hoje, né, talvez a sua maior alegria nesse momento delicado em que vivemos com essa pandemia, que é o futebol, que é a sua equipe. Mas pode ter certeza que eu tenho trabalhado demais, e nós temos trabalhado demais para buscar o melhor sempre para o Juventude. E grande abraço também, Pedro. Maravilha. Valeu, Marquinhos, um abraço. Valeu, Marquinhos Santos conversando conosco aqui no Show dos Esportes na Gaúcha Serra. Vou ler algumas mensagens aqui, Pedro. Não sei se vai dar tempo antes da notícia não dar certo, porque tem várias mensagens aqui. Boa noite, sou sócio do Caxias há mais de 20 anos, sem deixar um mês de pagar a minha mensalidade. Gostaria de perguntar ao presidente, que sempre fala em transparência e portas abertas no clube e aos torcedores, porque há quase 10 anos o clube não divulga para a torcida o balanço financeiro. Se não falha a memória, o último foi em 2012. Como sócio, gostaria de saber onde está sendo utilizado meu dinheiro. Marco Aurélio Prelli, abraço na escuta. Boa noite, Dudes. Gostaria de perguntar para o presidente por que a demora na definição de um novo técnico. Já tentaram contato com o Gilmar Dalpozo? Eu tentaria para ontem. Parte financeira não é o problema para ele. Ele quer um planejamento. Palavras dele. Viria sim Evandro Geminho, né? O presidente falou que já se tem o trabalho aí na busca de um treinador, mas ainda não há definição de quem. Boa noite. Sendo agora de Série A, o Juventude tem mais chances de passar. Tem que ficar atento com a saída de bola dos morangos para tentar surpreender mais perto do gol. Maximiliano Paim, de Gramado. Valeu, Maximiliano. Cara de pau, repete sempre esse discurso, respeito ao fiel torcedor. Chega, falou absolutamente nada. Wanderlei, torcedor de coração.
Quem mais aqui? Boa noite. Todo ano acontece alguma coisa interna no Caxias. É muito amadorismo. Esqueceram que precisamos de um acesso urgente. Sobre as perguntas ao presidente, que ele não estou de acordo. Tem que pôr pressão mesmo. Abraço, Juliano Sartori. A gente não colocou pressão, a gente fez apenas a pergunta, viu? Obrigado, viu, Juliano? Boa noite, sou o Henrique. Parabéns pelas perguntas. Em nenhum momento foram desrespeitosos com o presidente. Valeu, Henrique. Obrigado pela manifestação. Boa noite, Eduardo, Pedro, todos da Gaúcha Serra e o professor Marquinhos, tendo em vista a experiência que teve na Série A, qual a maior necessidade do elenco do Ju para se manter? Parabéns pela classificação, mas o torcedor alviverde sabe que, embora jogando fora do Jacúnio, precisamos jogar um melhor futebol para a Série A. Quais as posições que precisam urgente peças? Mensagem do Jean Subitil. E por enquanto são essas as mensagens. Siga participando, mandando o seu recado. O que achou da entrevista do Marquinhos Santos, Pedro Petrucci? Eu acho que foi importante conversar com o Marquinhos Santos, inclusive por um tempo maior, né? A última vez que ele participou aqui do Show dos Esportes ainda foi na pré-temporada e foi um tempo mais curto. Foi importante para ele esclarecer alguns pontos também, passar a impressão dele sobre esse momento. E sabe que ele trouxe uma informação até interessante na última resposta, que foi que em algum momento ele soube, né, que o trabalho do Pintado no ano passado esteve próximo de encerrar durante a Série B. Eu acho que é algo que a gente talvez, e até o próprio torcedor do Juventude, não soubesse, por exemplo, porque eu acho que talvez o momento de maior cobrança foi após uma derrota para a Chapecoense, ali no início, ainda no primeiro turno do ano passado. E depois o Juventude se manteve numa campanha equilibrada, sempre ali entre os primeiros colocados, nem sempre no G4, mas sempre entre os primeiros. Mas claro, que em alguns momentos, em algumas derrotas, ou naquele período de 3 jogos seguidos sofrendo gol de empate no último lance, houve uma certa cobrança, mas não sabia que em algum momento a direção do Juventude chegou a cogitar uma mudança. Muito bem, faltando 3 minutos para as 9 da noite, vamos saber os destaques do jornalismo. Quem chega com os destaques é a Milena Schaefer. Boa noite. Boa noite, Eduardo Costa. Boa noite, ouvintes do Show dos Esportes. Hoje, aqui em Caxias do Sul, escolas da rede privada voltaram a atender presencialmente os estudantes. Isso por conta do novo decreto estadual que colocou o Rio Grande do Sul inteiro em bandeira vermelha. Uma classificação que permite que as atividades em sala de aula ocorram, isso com uma série de protocolos a serem seguidos, é claro. Essas escolas já tinham reaberto na segunda-feira com autorização do Estado, mas a Justiça determinou que a suspensão continuasse, o que fez com que elas fechassem na terça, voltando a abrir hoje, nesta quarta, pelo decreto estadual. As escolas particulares já estavam adequadas aos protocolos e por isso conseguiram reabrir rapidamente. Agora as escolas da rede municipal e estadual devem abrir somente na segunda-feira. De acordo com a titular da 4ª Coordenadoria Regional de Educação, a Viviane Devalle, até a sexta-feira agora as escolas vão avisar as famílias sobre o retorno, se preparar para receber os alunos, começando aí na segunda-feira com o ensino fundamental nível 1 e depois os demais níveis. Algo que, segundo a coordenadora, está sendo ainda alinhado com os colégios em cada município. Nas municipais aqui de Caxias, a volta também vai ser escalonada a partir da próxima segunda. A secretária de Educação, Sandra Negrini, disse que as escolas estão com os planos de contingência validados, mas que outras questões, como a do transporte, ainda estão sendo organizadas. Vale lembrar também que mesmo a autorização para a reabertura das escolas sendo aí aguardada por muitos pais e instituições, seja na rede particular ou na rede pública, o retorno dos alunos à sala de aula não é obrigatório neste momento. Eduardo. Valeu, Milena Schaefer. Agora os destaques da Covid. Cristiano Daros. Boa noite, Eduardo. Boa noite aos ouvintes. Caxias do Sul registrou mais 13 mortes relativas ao coronavírus nesta quarta-feira e com isso chega a 890 vidas perdidas para a Covid-19. Na região foram mais 7 mortes e já contabilizamos 2.499 pessoas que acabaram perdendo a vida para a Covid-19. Destaque de hoje para André da Rocha, marcou seu primeiro óbito e com isso apenas 2 municípios dos 65 do Nordeste Gaúcho ainda não contabilizam mortes por Covid-19, Guabiju e União da Serra. O detalhe é que a nível estadual
Além dessas 2 cidades, outras 5 também não têm mortes confirmadas por Covid-19, ou seja, de 497 cidades do Rio Grande do Sul, apenas 7 estão zeradas nesse quesito. Eduardo. Valeu, Cristiano Daros. Vem aí notícia na hora certa, já voltamos. Quinta-feira será mais um dia de sol e poucas nuvens. O amanhecer deve ter formação de nevoeiro na região metropolitana, na Serra, no litoral norte, no Vale do Rio Pardo e na Campanha. A temperatura mínima de 5 graus é prevista para cidades do norte. À tarde, os termômetros sobem e chegam perto dos 28 graus no Vale do Taquari. Não é hora de relaxar. Evite aglomerações. Unimed, cuidar uns dos outros. Esse é o plano. Trânsito. A EPTC não registra acidentes nem transtornos aos motoristas nesta noite em Porto Alegre. Nas principais estradas da região metropolitana, o trânsito flui bem, sem ocorrências em atendimento. Com as informações do trânsito, Yuri Falcão. Em gaúchazh.com. O Ministério da Saúde divulgou que o lote de imunizantes contra a Covid-19, que será distribuído com 5 milhões e 200 mil doses. São 5 milhões e 100 mil da AstraZeneca e Oxford e 104.800 doses da Coronavac. Os 2 imunizantes são produzidos no Brasil com matéria-prima importada. Todos os estados e o Distrito Federal vão receber as novas remessas em uma divisão proporcional e igualitária a partir desta quinta-feira. O Ministério Público do Rio de Janeiro decidiu denunciar 3 mulheres pelo homicídio triplamente qualificado de Kathleen Vitória Oliveira